Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito quente, vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre calvinismo e arminianismo. Na verdade, essa é uma pergunta equivalente a você é Vasco ou Flamengo? De tão diferenciado que algumas pessoas, ou tão acirrado que já foi essa disputa de sistemas teológicos diferentes. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu este nome por causa de João Calvino, teólogo francês, que viveu a partir de 1509, e o arminianismo recebeu o nome por causa de Jacobus Arminius, um teólogo holandês que viveu pouco depois de Calvino. Os dois sistemas podem ser resumidos em 5 pontos principais. O primeiro ponto é depravação. O calvinismo defende a depravação total, enquanto o arminianismo defende depravação parcial. A eleição, o calvinismo defende a eleição incondicional, enquanto o arminianismo defende a eleição condicional. Quanto à expiação, o terceiro ponto, o calvinismo defende a expiação limitada, já o arminianismo defende a expiação ilimitada. Quanto ao assunto de graça, o calvinismo defende a graça irresistível e o arminianismo a graça resistível. E no último ponto, que também dá muito debate, a salvação, o calvinismo defende a perseverança dos santos, enquanto o arminianista defende a salvação condicional, ou seja, você é crente, mas você pode perder a salvação e se desviar. Neste debate entre calvinismo e arminianismo, quem está correto? Aqui a gente não está para falar quem está correto ou não, mas o interessante é notar que a diversidade do corpo de Cristo, tá? Toda sorte de misturas de calvinismo e arminianismo. Há quem apoie 5 pontos do calvinismo, outros 5 pontos do arminianismo, e ao mesmo tempo há quem apoie 3 pontos, talvez, do calvinismo e 2 pontos do arminianismo. Enfim, muitos crentes chegam a um tipo de mistura entre as duas visões. No final, a nossa visão é que os dois sistemas, de alguma maneira, até falham em explicar o inexplicável. Os seres humanos são incapazes, às vezes, de compreender totalmente o conceito, este conceito. E sim, Deus é absolutamente soberano e tudo sabe. E sim, os seres humanos são chamados a fazer uma decisão genuína e colocar a sua fé em Cristo para a salvação. Isso parece ser até contraditório para nós, mas para Deus é um assunto muito simples. É sobre isso que nós vamos debater hoje com ele, que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Níger Martins. Pastor Níger, bem-vindo ao Antenados. Eu tinha que dar essa introdução para ficar claro o debate. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde, pastor Alexandre, amados telespectadores. De fato, é uma discussão aí centenária de séculos e séculos que vai continuar até Jesus voltar, né? Talvez o maior objetivo seja tentar esclarecer e fazer com que as pessoas possam tentar concluir por si mesmas quais as posições delas. Mas é preciso lembrar. Não, pode falar. É preciso lembrar que se essa discussão tem aí 400 anos, 4 séculos aproximadamente, o cristianismo tem 2000 anos. Então ele antecede muito essa questão, né? Então não se resume a isso, né? Talvez o maior sejam as 5 solas do protestantismo, com as quais todos nós concordamos. A partir daí a gente vai divergir, vai concordar e vai esclarecer muita coisa. Bem-vindo, pastor Níger, também recebeu ele, que é bacharel em teologia e psicologia, e também pastor da Primeira Igreja Batista em Soledade, Minas Gerais. Pastor Alexandre Villalba, pastor, bem-vindo ao Antenados. André, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez estar aqui no Antenados. Para mim é uma alegria muito grande e poder debater sobre esse tema, que é um tema interessante, um tema que serve para elucidar algumas dúvidas, né, alguns questionamentos. É um tema que a gente não se propõe a resolver, a equacioná-lo aqui, porque a gente sabe que é complexo, né, nas colocações teóricas, mas acredito que a gente consiga elucidar algumas dúvidas, alguns questionamentos dos nossos ouvintes. Agora, só uma correção, André, eu não estou mais pastor na Primeira Igreja Batista em Soledade, agora eu estou como membro na Igreja Batista, na Primeira Igreja Batista no Parque Guandu, em Engenheiro Pedreiro, no Rio de Janeiro. Perfeito. Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Só para você, nós convidamos pastores que têm uma visão teológica calvinista, que aqui é o pastor Alexandre, não é isso? Pastor parcial, mais ou menos, e o pastor Níger mais se aproxima talvez do arminianismo, se é que eu estou errado, me corrijam. Então nós tentamos, e convidamos os outros 2 pastores que não puderam estar presentes, até para a gente poder não debater para quem está certo ou errado, na verdade, expor
quais são essas visões e, claro, a gente falou um pouco sobre a história desse debate. Acho que o pastor Diniz já entrou um pouco nesse assunto, falou, André, isso tem 400 anos, mas o cristianismo vai bem antes disso. Na verdade, veio, talvez, com pensamento, com o ensino de Calvino e de Armínio, né? Eu falei o nome dos dois, um francês, o outro holandês, mas isso no início, essas divisões naqueles pontos, 5 pontos principais, pelo menos, que eu citei, isso deu até morte, deu divisão igreja, deu brigaiada, deu cisão. O senhor conhece um pouco da história, pode até explicar, porque não foi só uma diferenciação de pensamento teológico como é hoje. A gente senta amanhã em glória a Deus. Foi um negócio meio complicado. Vamos tentar, né? 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante. A partir daí surgem alguns sistemas teológicos, e talvez o mais importante de todos, né? O teólogo reformador João Calvino. Curiosamente, não é Calvino quem faz os 5 pontos do calvinismo, e nem é Armínio que faz os 5 pontos do arminianismo, né? Armínio ele nasce um pouquinho depois, Jacó Armínio nasce um pouquinho depois, ele nasce em 1560. Perfeito. Morre com 49 anos, ele morre em 1609. Em 1610, ou seja, um ano após a sua morte, o grupo se reúne de seus discípulos, né, e coloca os 5 pontos do arminianismo, que se contrapõem aos 5 pontos do calvinismo. Isso na Holanda. Isso gera um problema danado lá. O protestantismo tinha evoluído muito, sobretudo nos Países Baixos, né, na Europa como um todo, mas nos Países Baixos. E na Holanda, idem. Mas isso gerou uma celeuma na igreja da Holanda. Até que se convocou uma espécie de concílio para chegar a um consenso disso. É nesse concílio que vai prevalecer a visão calvinista, né, e a questão dos 5 pontos. Só que a partir daí começa a haver uma perseguição violenta e literal. Do calvinismo aos armenianos. Mas o inverso também. Também. Depende de onde você está. Da localidade onde ela maioria. Inclusive com condenações de morte, né? Porque confunde um pouco com uma seita que surgiu ali, né? Que negava completamente a salvação pela graça e pegava a questão das obras como prevalência total. E aí meio que associa o arminianismo a isso. E não é fato. Então, acho que é interessante tentar discutir os 5 pontos. Agora, se eu for te dar a minha posição pessoal, eu não consigo. Eu fiz 2 anos, os meus professores de teologia, a maioria absoluta eram calvinistas. Eita. Então, eu tentei ser calvinista. De coração. Eu fiz 2 anos de estudo calvinista, mas nunca consegui ser um calvinista, por assim dizer, de 5 pontos. E, para mim, um que bate na trave o tempo todo, com quanto eu tenho um profundo respeito, é a questão da expiação limitada. O fato de Jesus ter morrido não para todos e só para os eleitos. É claro que no calvinismo vai vir toda uma explicação e tal. Só que, para mim ser honesto comigo mesmo, honesto intelectualmente e biblicamente, para mim aceitar algumas coisas como essa, por exemplo, eu tenho que forçar demais. E é o que eu não quero. A gente vai entrar nesse debate dos pontos, acho que a partir do segundo bloco. Queria até no primeiro bloco ainda entender como isso foi gerado e iniciado aí e como talvez afeta hoje. Hoje, esses 2 sistemas teológicos, pastor Alexandre, eles são muito identificados com os evangélicos. Na verdade, e até eu me questionei ao perguntar isso, porque eu nunca parei para chegar com um amigo meu católico, algum católico protestante, e falar, vem aqui, qual é a tua posição sobre isso? Porque não se tem, isso é muito, esses são 2 pontos dos evangélicos. Outras religiões cristãs, vamos lá, vamos falar do catolicismo. Você tem algum tipo de conhecimento se eles são mais pendentes para uma visão ou outra? Porque isso parece ser um debate hoje muito dos evangélicos e não de outras religiões cristãs. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, André, é o seguinte. As teorias, elas servem para nos dar um certo norte, né? Para nos situar em determinados assuntos, em determinadas complexidades, como, por exemplo, a questão da revelação em alguns aspectos. Mas as teorias, elas não são verdades absolutas, mesmo porque, como você, no preâmbulo, apresentou, a verdade absoluta ela só pertence a um, que é o eterno. E você entender o eterno e a eternidade, sob o ponto de vista da nossa limitação, é uma presunção que está muito aquém da nossa capacidade de entendimento. Mas ele serve para nos dar um norte, né? Eu não compactuo 100% com nenhuma das 2 visões, apesar de ter uma tendência muito maior para o armínio, né? Para o arminianismo.
Mas eu entendo também que alguns pontos que Calvino pontua, ou que tem alguma semelhança com o pensamento calvinista, eles são pensamentos que, do meu ponto de vista, é um pensamento que é correto, tem uma coerência bíblica, como, por exemplo, a questão da garantia, da permanência, da perseverança dos santos, dos escolhidos. A questão de perde ou não perde a salvação, pode ou não pode desviar. Exatamente. Quer dizer, sob esse ponto de vista, e a gente vai ver que o próprio Armínio e o Calvino, a divergência deles são poucas. Porque eles acreditam na expiação, os dois acreditam na expiação, os dois acreditam no sacrifício, os dois acreditam na atuação do Espírito Santo para que o homem, o ser humano pecador, morto no pecado, possa reviver. Os dois acreditam na necessidade, na importância da ação do Espírito. Eles vão divergir em alguns assuntos, como os pontos que você já colocou aqui no começo. Agora, nessa questão em relação à salvação, talvez seja a minha tendência maior a ter um viés calvinista, porque eu entendo que o crente, uma vez salvo, eu estou falando de crente, aquele que teve uma experiência de fato de salvação. Uma vez salvo, ele está salvo para sempre, ele não perde a salvação. Eu vou chegar lá, acho que a gente já está entrando aqui no tema, eu quero chegar, mas só quero entender hoje ainda, nas estruturas religiosas, qual é a tendência? Eu não sei qual é a tendência, por exemplo, do catolicismo. E é uma coisa até interessante, no conhecimento de vocês, as denominações evangélicas professam uma dessas, olha, nós somos, ou não, está muito aberto para a interpretação de cada pastor, de cada local. Termina de falar sobre o católico, né? O católico, ele associa muito a questão da caridade. De Santo Agostinho vem muito isso. Então, por isso, o pelagianismo, que deu na seita, que muitos confundem com o arminianismo. Como se estivesse defendendo... Por isso que o calvinismo brigou muito, porque era muito próximo. E taxou os arminianistas de pelagianos mesmo. Vocês são heréticos. E aí justificava, inclusive, os assassinatos. Né? E que não é verdadeiro. A diferença está ali em acreditar se você tem ou não, dado pela soberania de Deus, o direito a não aceitar a graça, a manifestação da graça. Agora, entre as igrejas protestantes, a gente tem a presbiteriana, que é claramente calvinista. Você tem a metodista, que é claramente arminianista, inclusive um novo arminianismo que chamou arminianismo wesleyano. Né? Você tem, na Nova Vida, você tem os dois grupos. Interessante. Eu tenho pastores calvinistas e tenho pastores voltados para a visão arminianista. E há, como eu, muitos que, na verdade... Assim, antes o que dava morte, hoje é a mesma denominação. Interessante. É curioso isso. Permita-me, mais uma vez, abordar assim. Assim, querer... Assim, eu tentei, mas você tem que forçar muito. Há versículos para ser justo e correto. E honesto diante de Deus. Sincero diante de Deus. Né? Diante de mim mesmo e da membresia da igreja. Não é assim? Há versículos que claramente me dão uma visão. E há outros que claramente me dão uma outra visão. E que, para mim manter, eu tenho que ler sob uma ótica. Você entende isso? Isso eu acho muito perigoso. Eu acho que assim, o calvinista radical, ele já vai lendo sob a ótica dele. Então ele vai forçando para cá e encaixando na marra. E o inverso também. E isso é muito perigoso, porque você começa a forçar a palavra de Deus. Isso é, de fato, algo muito delicado. Então, assim, há um mistério aqui, há um mistério. E a gente tem que ter a humildade de acreditar que há um mistério que a nossa mente não alcança por inteiro, em que há a perfeita soberania de Deus se manifestando de forma clara e inequívoca e, ao mesmo tempo, Deus permitindo que o homem tenha uma liberdade de arbítrio. Agora, eu penso que existe sim denominações que elas se confessam ou calvinista ou arminianista. Isso existe, como foi falado pelo pastor Níger. Agora, entre as diversidades de lideranças dentro de cada denominação, até mesmo por causa da liberdade de pensamento, né, de expressão, existem pastores que têm uma tendência ou para um lado ou para o outro, dentro de uma denominação que se confessa ou uma coisa ou outra. Só para você ter uma ideia, eu fui uma vez fazer uma entrevista para dar aula em um determinado seminário, não vou falar qual é, e quando cheguei lá e estava conversando com o líder daquele seminário, que é de uma confissão, de um segmento evangélico, e quando ele fez uma pergunta para mim, que eu expressei exatamente essa minha crença de que uma vez salvo, salvo para sempre, o crente, o que teve uma salvação, uma experiência de salvação real com Cristo, ele não perde salvação, e a gente vai desdobrar isso se der tempo no debate. Quando eu expressei isso, ele me cortou. Ele fechou as portas para mim. Inclusive, me deu um livro de presente sobre Armínio.
para eu poder ler Armínio, como se eu não conhecesse. Mas eu não estava dizendo que eu era calvinista ou que eu era arminianista. Eu apenas expressei um pensamento meu, com base na minha leitura, na minha interpretação bíblica, sobre o que eu penso sobre este ponto em relação à salvação. Então você vê que hoje ainda existem mentes, né, mentes que são mentes ainda bem fechadas nesse entendimento, né, bem radicais, e que dependendo dessa relação, você ou você fecha, ou você abre, ou você se relaciona, ou você não se relaciona com elas. Não tem como ser 50%, ou é 100% ou não é. Então, em algumas denominações, ou você é 100%, ou não tem, porque de fato não tem, porque eles, na cabeça deles, os 5 pontos principais, pelo menos que nós citamos, eles têm uma coerência um com o outro. Então, se a gente está falando da expiação, é para os eleitos, então já cai na salvação. Então, é só você tem que seguir uma linha. Como é que você quebra essa linha? A gente vai debater. Vamos para o primeiro ponto no próximo bloco? A gente já estourou o primeiro bloco. Vamos voltar um pouquinho e a gente falar um pouco sobre... Deixa eu ver que ponto a gente pode falar um pouco. Vamos falar sobre a eleição. A eleição é incondicional, é condicional. Ou seja, tem algo que o homem pode fazer, ele tem que crer em Jesus para ser salvo, ou ele vai crer independente dele querer ou não, porque Deus elegeu ele. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.